Oi pessoal, aqui é a Veres do Oficina do Estudante mais uma vez com vocês e mais uma dica de inglês para ver se a gente vai tirando os pequenos problemas do nosso caminho. Então hoje eu resolvi falar com vocês de uso de verbos auxiliares e o verbo to be. Como que eu uso cada um, né? Qual é a forma adequada de uso de cada um? Primeira regra que a gente leva para casa e não apaga mais. Eu não uso o verbo auxiliar com o verbo to be. O verbo to be é um verbo super independente, então ele não depende desses caras para funcionar, para dizer se ele está num tempo verbal ou se ele está num outro. Ele tem a forma própria. Já vou chegar na parte que você entende que eu quero falar com isso. Bom, nós temos lá, a vida inteira a gente aprendeu. Você tem dois auxiliares de presente simples, é do e does. Se o sujeito for he, she ou it, você usa does. Se o sujeito for I, we, you ou they, ou seja, tudo que não for he, she, it, você usa do. Quando eu uso auxiliar na interrogativa, eu uso auxiliar na negativa. Até aí você foi decorando bem. Aí falando pra você, o passado é mais fácil, hein? Tem só um auxiliar. O auxiliar é o did, você usa com todo mundo. Aí você fala assim, ufa, não tem nem que olhar o sujeito mais. De repente vem alguém falar pra você, mas olha, com o verbo to be você não usa. E aí você fala, por que não? Você não usa porque ele é um verbo que ele tem as suas formas já pré-estabelecidas. Do mesmo jeito que você aprendeu no presente, verbo to be, is, are ou am. No passado, was e were. E aí você lembra, né? Se for he, she, it, eu uso is. We, you, they, eu uso are. I, eu uso am, no presente. No passado, was eu uso para I, he, she ou it. E were para we, you e they. Ok até aí. Quando vai para essa parte que a gente decora, esse eu uso com esse eu uso com esse, beleza. O problema é quando eu falo, não pode usar esse com esse por causa disso, disso e disso. Não aqui. O que não pode aparecer e o que pode aparecer para você? Tá lá. Com o verbo to be, não, olha lá, usamos auxiliares. Então você tem lá, are you okay? Então, você está bem? Você está legal? Né? Aí, se vier um exercício que colocam pra você um espacinho aqui, o verbo to be lá, você fala assim, tá errado. Cadê? Onde eu vou encaixar o do? Então, o aluno vai lá e coloca, do you are okay? Você não pode fazer isso. Se você colocar do you are okay, você vai pôr, fazer você está bem? E aí, tá errado. Não posso usar assim, certo? Perceba que quando for uma sentença interrogativa e eu estiver envolvendo o verbo to be, quem vai mudar de posição nessa sentença, quem vai fazer o papel de auxiliar verbal é o próprio verbo to be. Tá? Coloquei um exemplo para você agora com o passado. What were you doing? Então, o que você estava fazendo? E aí você coloca para mim quando tem que completar naqueles exercícios chatos de espacinho, lacuninha. What did you were doing? Não posso de novo. Senão, o que fez você estava fazendo? Percebe? E, portanto, toda vez que você tiver um verbo to be, ele é incompatível com esses auxiliares aqui, Eu não posso utilizá-lo quando eu tenho esse com esse com esse. Ele só vai fazer o quê? Mudar de posição. Mais nada. Quero perguntar. Eu vou jogar ele aqui. Mas, Veri, se eu for trazer o pé da letra, vai ficar, está você ok? É isso exatamente que acontece. É isso que vai pesar. Por isso que o cara chega aqui e fala, está bem você? Porque ele não sabe a estruturação de sentença que nós utilizamos. Com o tempo ele vai melhorando. Portanto, toda vez que aparecer verbo auxiliar com verbo to be, você já sabe, alguma coisa está errada ali. Eu não posso usar. Ok? Fique esperto. Tchau, tchau.